E você começou a falar da amamentação. O que aconteceu na amamentação que você teve dificuldade? Fabi, então, o meu caso de amamentação é muito estranho, na verdade. Eu assisti seu relato. Porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso. A gente sabe, né, a gente acompanha de amamentação, a gente sabe que para a maioria das pessoas é difícil. A questão, muita gente não tem leite o suficiente. Ou a questão da pega, o bebê não mama direito. Enfim, de dores também, de bico rachado, de sangramento. Gente, eu não tive nada disso. Eu tinha bastante leite, eu tinha muito leite. O Matheus sempre pegou bem. Óbvio que no primeiro dia a gente tinha alguma dificuldade. Eu não sabia, ligava pra alguém vir me ajudar, não dava certo. Mas assim, depois de uma semana, ele já tava pegando bem, sempre mamou bem. Eu tinha uma coisa muito estranha, que era uma aflição. Que eu nunca vi, não era dor. E até eu entender isso, foi difícil. Porque eu não sabia explicar. Porque não era uma dor que eu via, nossa, né? Eu até vi seu relato de amamentação, que era dor, era sangue. Era uma coisa, assim, muito... Dava pra você ver ali. No meu caso, a pessoa olhava e achava que tava tudo bem. Porque meu bico não rachou, não sangrou. Tinha leite, Matheus mamava bem. E eu tinha uma aflição horrível. Eu tenho a minha cirurgia de silicone, eu fiz com 18 anos. E eu fiz pela auréola. Então, né? Então, assim, a pessoa tirou a auréola e colocou de volta. E costurou. Então, nessa parte do costurado ali na auréola, eu fiquei com uma hipersensibilidade. Então, eu fui uma pessoa que eu nunca gostei de, tipo, nada, assim, relando no meu seio. Assim, até de roupa, até carinho, assim, de marido, não gosto. É uma região, pra mim, que eu tenho uma sensibilidade estranha, sabe? Eu brinco que é uma coisa que você tem aflição mesmo. Sei lá, a unha passando no quadro negro. Tipo, isso me dá aflição. Não Eu te até dá? arrepiei aqui, já, todo mundo aqui. Só de pensar já dá um... Então, eu também arrepiei. A mesma coisa. Se eu pensar em alguém perto do meu seio, eu sinto a mesma aflição. Então, pra mim, a amamentação era difícil, porque eu sentia essa aflição. O tempo todo ali. O tempo todo. Mas antes dele nascer, antes de começar a amamentação, você imaginava isso? Ai, eu imaginava. Imaginava já? Eu imaginava, porque eu falava, nossa, o que eu vou fazer, né? Porque eu tenho essa aflição. Mas eu falei, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente Faz parte, é natural. Não, daí eu falei, eu tenho essa aflição, mas assim, os hormônios, né? É o meu bebê. Então, acho que não vou sentir isso. Mas era incontrolável, Fabi. Então, eu tinha essa aflição. Toda vez que ele vinha no meu peito e sugava, e o Matheus, ele nasceu com 40 semanas, ele nasceu forte, então ele sugava bastante. Então, quando ele fazia esse movimento de sugar, eu sentia essa aflição muito grande, assim, sabe? E daí eu acabava sendo um momento ruim pra mim. Porque daí, quando da aflição, eu ficava me tremendo, me mexendo muito. E daí o bebê mamando e eu assim... E fora a ansiedade, né? De saber, ai meu Deus, daqui 2 horas eu tenho que passar por tudo de novo. Exato. Ficar já naquela ansiedade ali, né? E eu não sabia direito o que era. Porque daí vinha a consultora, que era uma fofa. Mas assim, era difícil explicar essa minha sensação. Porque não era uma dor física tão horrível igual as pessoas sentem. Era uma aflição. E querendo ou não, a aflição no nível de dores é uma coisa menor, entendeu? E eu me sentia mal, tipo, nossa, por que eu tô tendo isso? Mas aí você para pra pensar, a dor, corrigindo algumas questões de pega, né? Vai passar, a aflição não vai, né? Ia ser a amamentação toda desse jeito. E daí eu comecei a achar que ia passar. Daí eu falei, não, vou continuar, vai passar. E daí quando eu comecei a ver ali com 2 meses e meio que não ia passar, foi bem desesperador. Foi outra fase, assim. Eu tive uma fase até boa na amamentação, que eu aprendi a pensar em outras coisas. Então, assim, eu amamentava, não prestando... É até um tabu falar isso, porque todo mundo fala que a amamentação é um momento de conexão com o filho, né? E eu acho que pra muitas mulheres era. Mas pra mim nunca foi, porque se eu prestasse atenção naquele momento, eu sentia mais aflição, porque daí eu tava prestando atenção. Então eu tinha que ligar meu cérebro em outra coisa. Então eu assistia seriado, eu fazia outra coisa totalmente diferente pra eu tentar... Tipo, de se desconectar um pouco ali daquilo. Pra outro lugar, pra eu não sentir tanta aflição. Que eu começava a me unhar, assim. Eu começava, assim, a ficar com tanta aflição que era horrível. Era uma cena horrível de ver. Daí eu até tava levando e falei, não, acho que eu vou conseguir, vai passando. Mas daí com uns 2 meses e meio, começou a ficar bem difícil, que eu percebi que não ia passar. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto de sair de casa, daí eu sempre quis amamentar, sei lá, eu vou na casa de alguém, daí eu amamento, né? Eu vou, sei lá, num restaurante, daí eu amamento, uma coisa natural, assim, não queria ficar presa em casa. E como era uma situação muito horrível pra mim, eu não conseguia amamentar em público, assim, nem perto de alguém, porque eu ficava
Muito estranho. Então, começou a ser bem um impeditivo, assim, pra mim, sabe? E eu acho que o Matheus começou a sentir isso. Porque as crianças sentem, né? Então, assim, a mãe tá toda se contorcendo. Toda vez que a pessoa vai se alimentar, a mãe tá ali quase gritando, se contorcendo, assim, toda vez. Então, ele começou a meio que rejeitar o meu peito também, sabe? E daí eu comecei a tirar o leite com a bombinha e dar uma mamadeira pra ele. Mas e tirar o leite não te dava... Me dava aflição, igual. Só que não tinha o agravante de ter um bebê ali. Então, assim, porque eu me sentia muito culpada, assim, e mal de eu estar sentindo tudo isso com o bebê. E acabava que ele foi ficando mais velho e ficava nervoso também. Então, ele começava a chorar, porque eu não conseguia ficar parada amamentando. Eu ficava meio que me debatendo, assim. E daí, imagina, o bebê, tipo, não sabe o que tá acontecendo. Daí ele chorava, daí ele engasgava com o meu leite. Então, era meio que um caos, assim, esse momento. Então... Na maquininha eu tinha mais controle. Sim. Então, assim, eu conseguia parar, tava com muito, eu conseguia parar, respirar. Com o bebê é difícil, ele tá lá mamando, daí... Tira, tipo, sai daqui um pouquinho. Chora, daí... Então, assim, eu tinha um pouco mais de controle. E eu aguentei, acho que 1 mês e meio tirando leite, mas eu valorizo muito as mães que tiram leite, que acho que elas não são tão valorizadas, viu? É porque é muito mais trabalhoso do que amamentar em si. É muito mais trabalhoso. Olha, é muito difícil, porque além, né, com o bebê é mais rápido. Nossa, com a máquina demora mais. E daí... Aí você vai, higieniza tudo, esteriliza tudo. Tem todo um processo Tem ali. todo o processo. Então, meio que eu ficava o dia inteiro nessa função. Eu já trabalhava bastante, né? Eu já tinha voltado a trabalhar bastante. Então, meio que eu ficava o dia inteiro nessa função da maquininha do leite. E acaba que, enfim, você tem que tirar certinho, senão a sua produção começa a cair, né? Então... Você fica o dia inteiro também nessa função, assim. E daí, com as mamadeiras, daí tinha que lavar isso, lavar a mamadeira. Enfim, eu consegui mais 1 mês e meio. E depois eu parti, daí eu tinha bastante leite congelado. Daí o Matheus teve um monte de problema. Mas aí, esse 1 mês e meio, você tava só tirando com a bomba e Só dando tirando na e mamadeira. dando na mamadeira. Que foi o que funcionou por um tempo. E eu achei legal falar sobre isso, porque é coisa que muita gente não fala. É muito feito nos Estados Unidos, as mães fazem muito isso. Principalmente quando voltam ao trabalho. Sim. Tem muita gente que faz isso, né? E aqui no Brasil a gente não fala tanto. Então eu acho legal, e eu acho legal valorizar essas mães também, que muitas vezes elas sofrem preconceito, sabia? De ser mãe que não dá no peito. Que não dá no peito. Não... Mas eu acho que, nossa, eu valorizo muito, 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 porque é muito difícil. Depois que você falou disso na internet, você fez o seu relato, você recebeu muitas mensagens de pessoas que tiveram a mesma sensação? Muita, sabia? E a gente nunca, né, sei lá, nunca tinha ouvido falar, Não. assim, é muito doido. Tem até um nome que me falaram, e eu não fui a fundo, tá, pesquisar, que chama terror na amamentação. É uma coisa, assim, de mulheres... Normalmente, são mulheres que estão amamentando há muito tempo. Assim, mulheres que amamentam mais de 2, 3 anos. Mulheres que estão grávidas, ficam grávidas e ainda estão amamentando. Que tem essa sensação, que é, tipo, desencadeia essa aflição e até uma coisa depressiva, assim. Elas ficam tristes, assim, quando vão amamentar. Hormonalmente mesmo, sabe? É uma questão. Só que eu nunca descobri se eu tenho isso mesmo ou se era questão da aflição que você já tinha que eu já tinha antes, por é. eu já ter antes, entendeu? Então eu nunca descobri, mas tem muitas mulheres que me falaram sobre isso e foi legal ter aberto, né? Porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Era muito mais sobre aquela dor física que a gente vê do sangue. E eu falava, né, que o meu não era tão assim. Eu acho importante, né, compartilhar, porque são experiências diferentes, histórias diferentes, e é isso, nunca vai ser igual. A amamentação nunca vai ser igual pra ninguém, né? Sempre vai ser uma experiência diferente, única. E eu acho que quebrar um pouco esses tabus mesmo, de tipo, a gente idealiza aquela amamentação ali, perfeita, e às vezes não vai ser assim pra você, ou enfim. E ninguém é mais ou menos por ter um parto normal, por ter uma cesárea, por amamentar, por tirar leite, por dar na mamadeira. Porque o que importa mesmo é o relacionamento com a criança ali, é o amor, não a forma de alimentação dela necessariamente, né? E agora que o Matheus tá um pouco mais velho, que ele tá com 10, né, quase 11 meses, eu vejo que isso, lógico que a amamentação, gente, é super importante. Mas perto de uma vida, perto de tudo, né, também é um detalhe. Sim. E eu acho que a gente julga, mas tem coisas que são fáceis para uma pessoa que são difíceis para outra. Então a gente julga muito mães que, por exemplo, não amamentam e vão na fórmula. Ai, tenta mais, né? Eu ficava um pouco nervosa com isso. Ai, tenta um pouco mais.
seja forte e tal. E eu falei, olha, sinceramente, eu poderia ter tentado mais amamentar, né? Eu poderia ter tentado. Porque eu acho Mas que a que custo, né? Exato. Porque eu acho que muita gente dá essa desculpa. Eu me via dando essa desculpa. Ai, nossa, porque eu não aguentava, porque era muito ruim e tal. E, na verdade, eu sou uma pessoa forte. Eu aguentaria mais, se eu fosse friamente pensar. Mas eu não quis. Eu acho empoderador você falar isso. Eu falar que eu não quis mais. Porque, pra mim, o custo... Não tava te fazendo bem. E não tava fazendo bem pra mim, não tava fazendo bem pra minha família como um todo, pro relacionamento com meu marido. É que normalmente, depois que a criança... Enquanto a gente tá grávida, é tudo assim. Ai, você, cuida de você. Depois que a criança nasce, o foco é total na criança. E esquece da mãe. Então, assim, o que é melhor pra criança? O leite materno. Mas tá sendo bom pra mãe? Tá sendo saudável emocionalmente pra ela? Não é só, tipo... Às vezes é isso, tipo, beleza, o leite materno é o melhor, tudo. Mas não tá sendo bom pra mãe. Tá afetando a relação mãe-bebê. Tipo, tem várias questões ali. Tá afetando pro bebê na questão de... Ele tá sentindo, lógico, eles sentem o nosso emocional. Então é isso, tipo, tem que pesar e ninguém tem como julgar a vida do outro. Porque ninguém sabe o que o outro tá sentindo e tá passando, né? Eu sentia isso, que quando começou a afetar a minha relação com o meu filho, eu falei, nossa, não tem por que eu continuar fazendo isso, porque não tá sendo bacana pra ele. Eu acho que os benefícios, os malefícios no momento estão ultrapassando os benefícios no meu caso. Então eu aprendi a ver isso e assim, hoje não tenho culpa também. Eu acho que eu tentei o que eu podia. Foi o que fez sentido ali pra gente. Agora, nessa segunda gravidez, as pessoas perguntam, você vai tentar amamentar? Gente, tentar, óbvio que eu vou continuar tentando. Né? A gente não desiste nunca. Vai que é diferente dessa vez, você só vai descobrir tentando, né? Vai que os hormônios mudaram, vai que calejou, não sei. Então a gente sempre tem esperança, eu vou tentar também. Quem sabe seja uma experiência diferente. É menina, é outro bebê. Tem isso também, né? O bebê é diferente, suga é diferente, é diferente. Tudo pode ser diferente ou não. Mas uma coisa que eu sei que vai ser diferente é que eu não vou me sentir culpada se não der certo. Assim, se não der certo nesse molde, assim, da cartilha da mãe perfeita que eu falo. Sim. Se eu tiver que adaptar pra minha família ou numa fórmula, ou tirar o leite também, dar na mamadeira, tudo bem também. Eu sei que eu não vou ser uma mãe pior e vou amar meu filho menos e ter uma conexão pior com meu filho por causa disso. Hoje, acho que a gente vai com mais leveza, a gente entende, sabe? Sim, eu acho que ter passado por uma experiência já deixa fica mais tranquila, né? Já vai ser um puerpério ali mais leve, talvez. Eu acredito que sim. Acho que com 2 vem outras questões. Outras dificuldades. Lembrando vocês que os episódios saem toda segunda-feira no meu canal do YouTube, Fabi Santina. E temos os cortes também no YouTube, no canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E também nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é @Vida de Mãe Podcast. Vai lá acompanhar tudo. E tem o meu pessoal, né, Fabi Santina.